Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Com muita alegria que a gente está aqui hoje para continuar os nossos estudos no livro de Provérbios, um projeto de exploração do conteúdo desse importante livro da Palavra de Deus, que nos ensina uma sabedoria de viver a partir de uma moral, a partir de um princípio que orienta as decisões, as escolhas, o que é bom, o que pode ajudar as pessoas a serem melhores no mundo. É isso que vamos fazer aqui durante todas essas aulas que teremos sobre o livro de Provérbios. Convido você a caminhar com a gente. Aproveita para seguir a gente aí no canal, a se inscrever no canal, a curtir essa transmissão e também compartilhar em suas redes sociais com seus amigos e familiares. Nós temos um material de estudo, ele está sendo construído aula a aula. Então, a aula de hoje já está lá na nossa apostila, que você pode baixar gratuitamente em nosso blog. Vai lá, acessa o blog, as descrições do blog estão aqui embaixo, nas descrições do vídeo, e você pode baixar gratuitamente, deixar no seu celular, no seu computador, no seu notebook e imprimir se quiser também. Você pode também usar esse material durante a nossa aula. Ele é um presente da nossa igreja para você, nós fazemos isso em todos os nossos estudos. Aproveite para olhar a playlist das videoaulas de outros cursos que estão disponíveis na internet para que você possa estudar a Bíblia. Então, nós temos aí um panorama de estudo bíblico bastante amplo, com muitas aulas sobre diversos temas e diversos livros da Bíblia. Olha, gente, nós vamos já colocar aqui a nossa apresentação, porque ela é aquilo que vai nos servir para orientar a nossa aula de hoje. Então, está aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Nosso curso é Estudos no Livro de Provérbios. Simples assim, só com esse título. E o subtítulo é Sabedoria para a Vida. Porque é isso que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, um livro de orientações, de máximas, de provérbios mesmo populares, ditados populares, que eram conhecidos pelos hebreus e também construídos por pessoas sábias para poder orientar as pessoas da sua época, orientar filhos, orientar autoridades, orientar cidadãos e cidadãs, enfim, todas as pessoas que queriam, de todas as classes sociais, de todas as formas, que queriam ter uma vida correta na sociedade. Nós vamos seguir esse estudo fazendo um cotejamento do que o livro de Provérbios fala a respeito de cada tema. Então, nós vamos explorar um tema dentro de Provérbios até o final, para que a gente saiba o que o livro está falando sobre isso. E nós vamos começar hoje falando sobre o tema de Deus. Nós queremos saber o que o livro de Provérbios fala sobre Deus. O que o livro de Provérbios tem a nos dizer sobre Deus. Então, nós vamos explorar isso nessa aula de hoje. A cada aula vamos ter outros temas, claro, e eu convido você a nos acompanhar nessa jornada que será de 20 aulas, e essa é apenas a segunda, estamos bem no comecinho da nossa jornada. Vamos pensar aqui, eu deixei um versículo para nossa meditação inicial. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Um conselho sábio para a nossa vida. Ele quer dizer exatamente para você notar, perceber que Deus está em tudo na sua vida.
Deus está presente em todos os aspectos da vida. E à medida que a gente se dá conta dessa presença divina, a gente também encontra formas, meios da gente fazer ajustes na vida para uma caminhada que faça bem para todos e todas. Que você possa fazer isso, fazer essa descoberta, perceber que Deus está ao seu lado, ele nunca esteve ausente, ele nunca esteve distante. Quem se distancia somos nós, quem se afasta é a gente. E se você perceber que Deus está ao seu lado, a primeira pergunta que vai acontecer é: como eu vou viver ao lado de um Deus que está sempre comigo, que sempre quer o melhor para mim? Que isso ajude a gente a ser pessoas melhores no mundo em que vivemos. Bom, vamos à aula, vamos às nossas considerações. A primeira coisa que eu queria que a gente pudesse notar é exatamente isso que esse versículo fala. A base de todo o ensino dos provérbios, todos eles, está na relação com Deus, na experiência de Deus. O livro contém muitas afirmações sobre como viver, observando princípios divinos, princípios que estão na lei, princípios que estão nas ordens litúrgicas, nos cânticos, nas adorações. Como que você se apresenta a esse Deus? Como que você fala com esse Deus? Como que você se comporta na frente desse Deus? É isso que o livro de Provérbios vai ter como base. Então, se você quiser ter uma vida na presença desse Deus que está conosco, que tem uma vontade, que nos chama para caminharmos com Ele, então, se você quiser fazer isso, siga os provérbios. Tenha sabedoria para fazer as escolhas certas, para viver de uma maneira justa, de uma maneira honesta, para que você possa ser uma boa pessoa para todos que você ama. Deus deseja que vivamos de acordo com esses princípios divinos, que são princípios de sabedoria, para que possamos experimentar uma vida bem-sucedida e feliz na presença de Deus. Provérbios é para isso. Ele quer que você faça isso. Ele quer que você faça a coisa certa. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. No capítulo 3 de Provérbios, você vai encontrar uma sucessão de versículos que vão apontar ensinamentos sobre uma vida de acordo com esses princípios divinos. Nessa relação de coisas a fazer, aqui há uma preocupação, há uma experiência em se aproximar de Deus e fazer a sua vontade. E nesse aproximar de Deus, há a promessa de uma recompensa. Cada passo que a pessoa dá na direção de Deus tem uma bênção prometida. Há uma recompensa para quem se aproxima de Deus. Vamos ver o que o capítulo 3, versos de 5 a 12, tem a nos dizer sobre isso. Em primeiro lugar, o texto ele lembra que nós precisamos reconhecer a presença de Deus em toda a nossa vida. É Ele quem corrige a nossa caminhada. E isso está nos versos 5 e 6 que acabamos de ler. Também o texto nos convida a deixar de lado todo o orgulho, toda a arrogância. Isso faz bem para a nossa saúde física e mental. Diz o texto nos versos 7 e 8: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Terceiro lugar, honre ao Senhor com tudo que você tem. Glorifique a Ele, consagre ao Senhor tudo que você tem. Deus garante que nada falta aos que são generosos. Honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, verso 9 e 10. E ainda há esse quarto conselho aqui. Aceite a correção que vem de Deus. Deixe Deus corrigir a sua vida. Ele corrige a quem ama para o nosso próprio bem. Diz o texto no versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então veja que são conselhos bastante interessantes para você ter uma experiência de Deus. E para cada atitude que você tiver, você tem uma bênção, uma recompensa prometida, há uma consequência, na verdade. Se você olhar direitinho, não é somente uma dádiva apenas, mas uma consequência do que você faz. Se você faz uma aproximação de Deus, a consequência inevitável é você ser beneficiado, ser recompensado por isso. O Deus de Provérbios é o Iavé, ou Javé, como é dito em língua portuguesa. Quem é Iavé? Iavé é o eu sou, aquele que existe, que é o que é. Também pode ser traduzido como o eterno, porque sempre foi assim e sempre vai ser, como diz lá na carta aos Hebreus. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, cujo nome é considerado como o tetragrama sagrado, aquela palavra que não dá para ser pronunciada, porque não pode ser pronunciada. Essa palavra é formada por 4 consoantes hebraicas que não podem ser pronunciadas. Diz lá no verso 8 e 10, quem é esse? O nome do Senhor, que é Iavé. Toda vez no livro de Provérbios que você encontra a palavra Senhor, é Iavé em hebraico que está grafado lá. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O Deus de Iavé é o Deus vivo e verdadeiro, que era, que é e que há de vir. Sempre será o eterno. Então, nessa perspectiva do livro de Provérbios, tudo começa em Iavé. Tudo começa em Deus. Ele é a chave hermenêutica para que possamos compreender a vida, a natureza, o mundo, a existência de um modo geral. É a partir de Deus que entendemos isso. Até mesmo a sabedoria, esse entendimento que nós precisamos, já existia antes da criação da natureza. Se eu pudesse dizer de um outro modo, a sabedoria precede a natureza, precede a nossa existência, precede quem somos. Como esse princípio que orienta tudo que existe. Tudo que existe foi criado dentro de uma sabedoria que é cósmica e que também está ao nosso alcance. Essa sabedoria que criou todas as coisas, ela pode fazer parte do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar. Diz Provérbios 8:22, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho. É a sabedoria falando, antes das suas obras mais antigas. Então você veja que tudo que existe no universo, todo esse complexo que nós imaginamos que existe há bilhões de anos, foi criado a partir de um princípio. E esse princípio é a sabedoria. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. É o que orienta tudo no mundo. E você, para entender esse mundo que nós vivemos, precisa da sabedoria. E Deus é aquele
que criou esse Deus Yahvé nada mais é do que o que criou e sustenta todas as coisas. A teologia presente no livro de Provérbios se baseia na teologia da criação. É uma teologia que aponta para o poder divino, poder em que essa teologia da criação vai produzir um conteúdo que vale para todas as circunstâncias da vida. Provérbios 3, de 19 a 20. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Isso é poder de Deus, é o poder criador, o poder que se renova. Quando você olhar a natureza em sua exuberância, lembre-se disso, foi a sabedoria de Deus que colocou tudo isso em movimento. É o que o Provérbios quer mostrar para a gente. Há uma inteligência, há um entendimento, há uma lógica em tudo o que existe. Diferente do pensamento grego, por exemplo. O pensamento grego dizia que antes de tudo existir havia o caos. Não, a sabedoria hebraica é diferente, a cultura hebraica é diferente. Ela disse, antes de tudo existir, sabe o que existia? Existia a sabedoria divina. Essa é a lógica que orienta o pensamento de Hebreus. Como Criador, Deus dá à vida um propósito, porque o que ele fez para alguma coisa. Tem uma finalidade, tem algo que faz com que aquilo exista do jeito que é, no lugar em que está. Todas as coisas se encaminham para a consumação da vontade divina. E você existe, meu querido irmão, minha querida irmã, para ser exatamente aquilo que Deus gostaria que você fosse, para que você tivesse um propósito na vida. Você existe para uma finalidade e a gente precisa fazer os nossos ajustes para chegar lá. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele te fez para glorificar a Deus, para ter uma vida digna, para viver de uma forma justa, e tudo isso vai consumar o propósito divino. Por essa razão, então, o livro de Provérbios convida a um exercício de confiança no Senhor. Esse Deus que é criador, sábio, esse Deus que dá à vida um propósito, esse Deus que cuida da sua criação, ele gostaria que você descansasse nele, que você confiasse nele, que você pudesse acreditar nas suas promessas, acreditar que aquilo que ele diz é verdade. É isso que é confiar no Senhor. Como pessoas dotadas de entendimento, ele nos fez com esse entendimento e de capacidade de encontrá-lo, de buscá-lo. Deus espera que possamos depositar nele a nossa confiança. Quais são as bênçãos prometidas a todos e todas que confiam no Senhor? Eu fiz um levantamento de promessas, de bênçãos que você encontra no livro de Provérbios sobre essas bênçãos prometidas. Ele promete segurança, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. É Deus quem te protege, é Deus quem cuida de você, é Deus quem te sustenta. Também temos Provérbios 29 e 25. Quem teme ao Senhor cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem tem medo de Deus vai cair em ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. A Bíblia também promete bênçãos de planos bem-sucedidos. Os planos que você tem para a sua vida terão sucesso se você confiar no Senhor.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Também há a bênção da prosperidade. Sim, há a bênção da prosperidade. Deus promete prosperidade a todos aqueles que confiam na sua presença, na sua atuação, na sua palavra. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que confia no Senhor. Você ponderar, parar para pensar, o que é que Deus gostaria que eu fizesse? O que é que Deus me orientaria nesse sentido? O que é que a sabedoria me ajudaria a tomar uma escolha acertada? Diz a palavra de Deus que a pessoa que faz isso prospera. Também há a promessa da vitória. Você será um vencedor. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. É a vingança. A vingança não faz bem para ninguém. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, esses conselhos de sabedoria para a vida também apontam para aquilo que desagrada ao Senhor. Porque esse Deus que quer ver o nosso bem, ele também quer que a gente não passe mal, que a gente não faça coisa errada. Ele tem uma maneira certa de agir. Deus tem sentimentos e deseja que experimentemos o seu cuidado com a gente. Então vamos ver os ensinamentos de Provérbios 6, 16 a 19, que fala daquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que entristece ao Senhor. E começa dizendo assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Vejam que palavra cuidadosa, dizendo, olha, tem coisa que desagrada a Deus, meu amigo. Você não pode sair fazendo qualquer coisa, porque Deus não se contenta com qualquer coisa. Ele quer o teu melhor. Então ele vai dizer de coisas que seria bom você fazer para que você pudesse agradar a Deus. Pergunta aí para o seu amigo, para o seu irmão na fé, o que é que agrada ao Senhor? O que é que agrada ao Senhor, meu irmão? O que é que agrada ao Senhor na sua vida? Vamos ver algumas coisas? Eu vou seguir exatamente pelos versículos de Provérbios 6, de 16 a 19. Ele já disse que tem 7. 7 coisas que Deus detesta. 6 que ele odeia. E 7 que são insuportáveis. Então vamos lá? Primeira, olhos altivos, o orgulho. Língua mentirosa, o falso. Mãos que se levantam, mãos que derramam sangue inocente. O crime, a violência. A violência. O coração que traça planos perversos, a maldade. Pés que se apressam para fazer o mal. Essa coisa da pretensão de você dominar, a opressão. A testemunha falsa que espalha mentiras. O fofoqueiro, a fofoca. A fake news, que também é a fofoca tecnológica. Essa fofoca de hoje, de você disseminar dissensão, disseminar ódio entre as pessoas. Esse texto, então, completa essa sequência de informações tão importantes. 7 coisas que você precisa evitar em sua vida. Esse Deus, ele também fala. Esse Deus de Provérbios é um Deus que tem algo a dizer para nós. Ele fala aos corações. Ele tem uma palavra para todos nós. E essa palavra de Deus, que não é exatamente a Bíblia, tá bom, gente? Gente que fala assim, a palavra de Deus não é exatamente o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus mesmo, ela é muito maior do que a Bíblia. Ela é muito maior. Deus tem muito mais a dizer para a gente. Ele fala ao coração da gente.
E essa palavra que ele fala ao nosso coração é fonte segura de inspiração, de sabedoria para a vida, de orientação segura para as nossas escolhas que fazemos. Provérbios 30, versos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Essa importância da gente analisar aquilo que a Escritura diz, aquilo que bate no coração da gente, aquilo que o Espírito nos orienta, isso é algo fundamental. E há muita gente dizendo que Deus fala coisas que não estão na sua palavra, que não é palavra divina, que não corresponde ao ideal de Deus. Não é isso que Deus muitas vezes quer. Deus não quer vingança de ninguém, Deus não quer maldade, Deus não quer nada que oprime, Deus não quer nada que possa fazer desacreditar o seu próximo. Deus deseja que a gente faça tudo aquilo que fortalece a nossa condição de pessoas, que dá dignidade à vida. Então, para a gente encerrar essa exposição, eu queria fazer o seguinte. Nós precisamos compreender o fato de que esse livro de Provérbios, que faz um retrato falado de Deus desse jeito, que diz o que ele gosta, o que ele não gosta, ele também tem um modo de se comunicar com a gente. Ele tem um modo de se dirigir a nós. E eu queria fazer nesse momento um exercício com você de como o livro de Provérbios nos ajuda a reconhecer esse retrato falado de Deus. Vamos tentar aqui identificar Deus no seu modo de ser, no seu modo de se comunicar conosco. Eu vou seguir passo a passo, porque são 5 considerações que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Em primeiro lugar, a primeira característica de Deus é que ele é fonte de sabedoria. Deus é fonte de sabedoria. Ele dá sabedoria liberalmente a qualquer um que lhe pedir. Tiago 1,5 já fala isso, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a quem o pedir. Então, ele é a fonte de sabedoria porque ele tem essa sabedoria para dar. A sabedoria que vem de Deus consiste na base para que possamos compreender a vida e fazer escolhas que estejam de acordo com a sua vontade. Em vez de você perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida, peça a Deus, me dá sabedoria para fazer as escolhas certas, para orientar a minha vida conforme o Senhor a criou para ser. Veja o que diz o livro de Provérbios. O Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Peça a Deus sabedoria, porque ele é quem dá a sabedoria. Provérbios 2:6. Deus ama a justiça, também é uma característica de Deus. No capítulo 16, versos de 1 a 9 de Provérbios, ali você vai encontrar valiosos ensinamentos sobre a nossa relação com Deus, como que a gente se relaciona com Deus. E ali você vai encontrar dizendo que Deus ama a justiça, por isso ele estende a todos nós seu amor e misericórdia. Ele sabe que nenhum de nós seria capaz de suportar a sua justiça. Nenhum de nós seria capaz de suportar o seu juízo sobre nós. Por isso que a justiça de Deus é sempre acompanhada do amor. Provérbios 16:6. Com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. Essa justiça que vem do amor, que vem da compaixão, que vem da misericórdia com o outro,
É isso que Deus faz conosco. E Ele ama quando alguém o faz também. Deus promove paz. Ele é o Deus da paz. Embora a Bíblia seja um livro de muitas guerras, inclusive realizadas em nome de Deus. Alguns até dizendo que era Deus quem mandava fazer a guerra. Mas, na verdade, no fundo, por trás de toda a sabedoria das Escrituras, nós encontramos o Deus da paz. O Deus do Shalom, o Deus que quer ver o bem de todas as pessoas. O agir de Deus sempre visa a paz a partir do coração. Se você viver em paz, com certeza o mundo à sua volta também terá paz. Você vai encontrar paz. Você vai trabalhar para que a paz reine nos corações. Pessoas que vivem em paz têm mais condições de construírem uma vida bem-sucedida, de serem pessoas melhores até, de serem bons chefes de família, de serem boas pessoas, de serem bons cidadãos. Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Amém? Quarta característica de Deus. Deus é um guia para a vida. Onde está Deus agora na sua vida? Ele deveria estar aí no lugar de um guia, de alguém que te orienta os passos, de alguém que lhe dá aquele insight para você dar o próximo passo na sua vida. Deus está sempre pronto para nos guiar em direção à sua vontade. Ele não é um controlador. Muita gente que pensa isso, né? Que Deus está com a sua mão estendida e suas cordinhas de marionetes manipulando para dizer o que vai acontecer daqui a pouco. Deus não é um controlador dessa maneira, nem nos trata como se fôssemos marionetes. Ele também não nos tira a razão, o entendimento. De jeito nenhum. Ele não vai tirar a sua linguagem, a sua expressão, o seu direito. Ele não vai tirar isso. Ele não vai fazer de você um androide, um autômato, um alguém controlável. Deus não vai tirar a sua inteligência para fazer as escolhas e entender as coisas. Deus vai nos dar sabedoria para que possamos entender a sua vontade. O que Deus faz é nos capacitar com força e coragem para que possamos seguir adiante em direção à realização da sua vontade em nossa vida. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E, finalmente, Deus é digno de honra. É a última característica de Deus que eu queria salientar aqui. Deus é digno de honra. Ele merece a nossa atenção, o nosso amor, a nossa glorificação. Ele merece a minha obediência até. Ele merece isso, de que eu dê atenção à sua voz. Pessoas sábias compreendem o valor do temor do Senhor. Por isso, eles confiam em sua direção, confiam em suas promessas. Pessoas sábias são pessoas que confiam em Deus, confiam na direção divina, confiam nas promessas divinas. E é isso que vai glorificar a Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você confiar que Deus está aí guiando os seus passos. Diz o texto: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Todos os atos de sabedoria da vida humana, mesmo aqueles que não correspondem à mesma religião que eu tenho, todos os atos de sabedoria agradam a Deus. Caso contrário, não seria possível chamá-los por esse sublime nome. A sabedoria
o discernimento e o temor do Senhor estão interligados. Não há sabedoria alguma, diz Provérbios, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Quem age com sabedoria não está contra Deus. Quem age com discernimento não está contra Deus. Quem age de forma planejada, quem tem um plano de vida, também não está contra Deus. Porque é isso que Deus espera que a gente faça com a nossa vida. De maneira que Deus se agrada de nós. Então, que Deus possa nos dar esse entendimento para que a gente possa agir conforme a sua vontade. Eu queria deixar aqui uma lição para a vida sobre esse ensino de Provérbios sobre Deus. O que a Bíblia, no livro de Provérbios, fala sobre Deus é um chamado para a gente ter uma vida correta. Não é para você viver com medo de Deus. Não é para você viver aí achando que Deus está preparando o inferno para você só porque você desagradou uma coisa ou outra da sua palavra. É claro que esse cuidado divino inclui essa compreensão dele de que nós somos falhos, de que nós podemos tropeçar e cair, nós não vamos acertar todas, como gosto sempre de dizer. Nós não vamos acertar todas, mas ele sabe que a presença dele na nossa vida é algo que é tremendamente necessária. Deus é aquele que nos conhece por inteiro, mais do que nós mesmos somos capazes de nos conhecer. Isso lembra Santo Agostinho, que chamava a Deus do mais íntimo do que eu mesmo. Ele é o meu mais íntimo. Ele está lá no meu interior, cuidando de mim, sondando os meus corações, meu coração, sondando a minha mente, querendo fazer com que a sua vontade se realize em mim. Esse Deus, ele esquadrinha o nosso entendimento. Ele sabe o que necessitamos antes mesmo que possamos lhe pedir algo. Você vai encontrar aí na sua memória, se você é um bom leitor da Bíblia, vários textos da palavra de Deus que falam sobre isso. Que Deus está conosco, que Deus sabe que você não precisa fazer mesuras, de fazer gestos, de fazer até mesmo encenações para atrair a atenção de Deus. Deus não é surdo, Deus sabe o que você precisa, Ele conhece o seu coração, Ele sabe se você está sendo sincero, Ele sabe disso tudo. Você não precisa de nada do que as religiões andam fazendo para poder atrair Deus para si. Deus é o Deus de todos e Ele quer tocar no coração de cada um de forma muito especial. Conhecer Deus como Ele é consiste no primeiro ato de sabedoria para uma vida bem-sucedida. Quer sabedoria para a vida? Conheça Deus. Experimente. Entregue sua vida a Ele. Consagre ao Senhor toda a sua vida. E é isso que Deus quer fazer conosco. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ele conhece você por dentro. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são as suas capacidades. Ele sabe o que ele pode fazer em você e através da sua vida. Experimente. Consagre ao Senhor a sua vida. Esse é o primeiro ato de sabedoria que você pode realizar. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo da sua santa palavra, não é mesmo? Quero convidar você a orar ao Senhor comigo. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos onde você estiver. Deixe Deus invadir o seu ser nesse momento. Experimente Deus aí ao seu lado, tocando em seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula nesta manhã.
Muito obrigado, Deus, por essa palavra sobre quem o Senhor é e o que o Senhor deseja conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos essa decisão de sabedoria, de permitir que o Senhor tome parte da nossa vida, entre no nosso coração, possa fazer nele morada para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer a gente poder estar aqui concluindo essa segunda lição do livro de Provérbios. Continuamos no domingo que vem. Não perca nenhuma dessas aulas. Bom, se você perder, não tem problema também não, tá bom, gente? Você dá uma olhadinha na playlist aqui no nosso canal, que todas as aulas estarão gravadas para que você possa acompanhar. Não deixe de baixar a apostila para você depois rever essa lição em casa e anotar aquilo que você precisa aprofundar no seu conhecimento. Gente, logo mais a nossa igreja estará reunida presencialmente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, teremos ali o nosso café, teremos também a nossa confraternização, mas, acima de tudo, teremos a adoração, teremos a mensagem, inclusive teremos o encerramento da série de mensagens moradas que nós estamos realizando. E também teremos uma singela homenagem aos pais que estiverem conosco. Convido você a estar com a gente. Se você deseja estar conosco, coloca aí nos comentários, no chat, para que a gente possa identificar você e fazer contato. Ou mande uma mensagem para a gente através das nossas redes sociais. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor para você e toda a sua família.